o Domenech, que ele fala que é o Domi Torrent. Ele falou o nome dele, né? Domenech Torrent. Domenic. Ele é catalão, né? Domenic, ele é catalão, Kleber. Porque tem um acento no E, né? Aí ele falou que falar ele de Domi, né? É E fechado, esse assim. Porque tem a acentuação... Domenech Torrent. E é o Domi. Porque a acentuação deles é parecida com o francês, né? Quando o acento... Não é tanto, né? Porque o francês é mais Dominique. Né? O francês é mais Dominique. A acentuação, é bem catalão. A acentuação, é bem catalão. Sim. É bem catalão. Torrente. Os assistentes que ele traz 2 Jordis de assistentes, nome catalães, como Jordi, filho do Johan Cruyff, que foi ser jogador de futebol. Então é um Jorge, catalão. Jorge. E ele é discípulo absoluto do Guardiola. Aí é que eu queria colocar, entrar nessa discussão. Mas deixa eu só chamar um negócio aqui para a gente ter um subsídio. Fala. Eu só queria falar, mas deixa contigo. Não, eu vou chamar um negócio para você ver aqui, porque para todo mundo ver, o que eu falei do Domenech não é o acentuação, né? Eles têm, o catalão é uma mistura de francês, português, espanhol, por consequência tem uma origem latina, e a acentuação. Você pega o francês, o que para nós é o grave, o acento do para eles é E, né? Esse acento grave é um acento fechado, circunflexo. Mas enfim, ele fala Domi Torrent. Eu só sei falar em catalão, etiquetat tu bagage. É o que eu aprendi, né? Então, pana tem que tomar até... Etiquetat tu bagage? Como? Etiquetat tu bagage é para ver se a bagagem está etiquetada para desembarcar. Mas o Edson Viana preparou um material aqui para gente, um material informativo e um pouco analítico também, sobre a primeira palavra do novo técnico do Flamengo. Ele falou hoje no Rio de Janeiro. Vamos ouvir para depois a gente discutir aqui no Bem Amigos. Olá, muito boa noite para todo mundo ligado aí no Bem Amigos. Hoje o novo mister do Flamengo teve um dia cheio. Domenech Torrent chegou bem cedinho, desembarcou na cidade por volta de 5h40 da manhã e já recebeu o carinho da torcida do Flamengo. Cerca de 30 torcedores estiveram no aeroporto, numa aglomeração ali que não é recomendável em tempos de pandemia, mas o pessoal foi lá. No início da tarde, ele foi conhecer o CT do Ninho do Urubu. Ele e os espanhóis que vieram para compor a comissão técnica do Flamengo passaram por testes de Covid-19. Tudo certo com eles, todos negativos. E à tarde, o Domenech Torrent teve o primeiro contato com o elenco do Flamengo, já comandou um treino. O Torrent fez questão de enfatizar algumas vezes que tem um projeto de longo prazo no Flamengo, que quer ficar aqui bastante tempo. A princípio, esse primeiro contrato dele vai até o final do ano que vem. O Torrent disse que tinha propostas de outros clubes da Europa, mas que quando pessoas ligadas a ele na América do Sul falaram do interesse do Flamengo, ele disse para parar tudo, para ouvir o Flamengo, que quando o Flamengo procura, não se diz não. E ele até revelou que conversou com o Pep Guardiola sobre essa oportunidade de vir treinar o clube brasileiro. E segundo ele, o Guardiola incentivou que o Torrent viesse para cá. Vamos ouvi-lo. Quando ele soube do interesse do Flamengo, ele disse: não deixe passar. Eles são uma equipe que tem muita confiança, são as maiores equipes do mundo. Eles são um time mundial e é uma oportunidade única. É isso que o Pepe me disse. O Flamengo está trabalhando aí nos bastidores para regularizar a documentação do Torrent para que ele possa, já no próximo domingo, contra o Atlético Mineiro, dirigir o time no campo na estreia do Campeonato Brasileiro. Então é isso, esse foi o primeiro dia do novo mister do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo ligado aí no Bem Amigos. Edson Viana trazendo essas informações para a gente e chegou bem assim na boa, né? Bem ao estilo simpático do técnico Jorge Jesus. Essa do Guardiola, o Flamengo está atrás de você, não deixa escapar. Pô, isso aí para quem ouve é maravilhoso. E seria impressionantemente bom se a abertura do campeonato fosse Flamengo e Atlético. Fosse não, né? Está marcado. Flamengo e Atlético, pensou? O Torrent e o Sampaoli, que está fazendo trabalho recém-começado no Atlético, mas você sabe que há a possibilidade desse jogo não acontecer se o Atlético confirmar a sua vaga na final do Campeonato Mineiro, como o Palmeiras e Corinthians não vão estrear. O Corinthians contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras contra o Vasco na primeira rodada do Brasileiro, que a gente vai falar mais aqui para frente. Mas aí está o Domi Torrent. Você ia começar a desenvolver o seu raciocínio sobre a contratação dele, Galvão. Não, eu primeiro concordo com aquilo que o Noriega disse. Acho que o Flamengo tem todo o direito de pensar, de se posicionar.
fez uma escolha. Acho que continuo achando que temos bons técnicos no Brasil. O Flamengo fez uma escolha. Ele chegou com uma postura muito simpática. O Domi, que agora não tem mais mister, é o Domi. E usou palavras que teria que usar, né? O Guardiola me disse que o Flamengo é um dos grandes times do mundo. O Flamengo é um time fantástico. Existe a nação rubro-negra, tudo isso é importante. Mas também ele não disse que foi o primeiro grande convite que recebi na vida. Porque ele foi 10 anos assistente do Pep Guardiola e dirigiu um time da Liga dos Estados Unidos que está apenas em início de fase de desenvolvimento. Então temos que esperar para ver o que acontece. Muito se falou da questão de que o ideal seria o Flamengo não mexer no seu estilo de jogo. Casagrande foi um defensor disso, o Caio falou sobre isso também, acho que o Noriega Serginho eu também já falei. Nós partimos de um princípio. O Domen, ele é um posicionista. E o Jorge Jesus é um defensor da ausência de posições físicas fixas e da mobilização constante, que os jogadores girem por todas as partes do campo. Ele antes já tinha falado que, sim, ele é um posicionista como o Guardiola é. O que é um posicionista? Que cada jogador tenha a sua posição muito bem fixa e muito bem definida. Claro que se mexe, ninguém é uma estaca fincada no campo, né? Mas ele diz assim, inclusive o tic-tac do Guardiola só é possível porque o jogador pode até jogar sem olhar para o outro, porque ele sabe onde ele vai estar, né? E nós vimos muito disso, se citar nomes aqui, se citar no nome de Iniesta pela esquerda, do Xavi pela direita, o Daniel Alves que passava e já jogava com o Daniel, que já joga futebol, em suma, por aí afora. Então, tanto que ele diz nessa declaração de que vai propor mudanças devagar. Então nós precisamos ver até que ponto isso possa dar certo, né? Eu acho que esse é a coisa que eu coloco. Primeiro tem essa diferença de pensamento de como se joga futebol. E vamos ver se a coisa vai funcionar e torcer para que ela dê certo. Ela é direito do Flamengo, o Flamengo se posicionou dessa forma, quer buscar nomes importantes. O Domi não era o primeiro, O primeiro era o técnico lá do Rio Ave, como é que é? Magalhães, né? Carvalhal. Carlos Carvalhal. Que acabou indo para o Braga, dizendo que tinha proposta do futebol inglês, mas acabou indo para o Braga. E teve também a conversa com o Hierro, que também não chegou a ser técnico de grande time, foi técnico de time pequeno. Se vocês se lembram antes da Copa, o técnico da seleção espanhola, ele aceitou um convite meio fora de hora, meio safado, do presidente do Real Madrid, tirou, ele saiu, largou a seleção e o Hierro, como assistente, ele pegou, não tem também toda essa experiência. Precisamos ver, esperar o começo. A pressão, vai ter muito mais pressão do que tudo que ele já fez. Do que tudo que ele já fez na vida. E vamos esperar para ver como é que essa parte de posicionamento, de imagem de jogo, pensamento de jogo. Como diz meu amigo Paulo Roberto Falcão, com 15 anos trabalhando junto, ele diz assim, como é a leitura de jogo dele, porque parece que a leitura de jogo dele é diferente da leitura de jogo do Mister. Então acho que aí eu abro uma discussão para vocês. Essa é exatamente a discussão, né? Aparentemente, o time do Jesus, o cara ia até a bola. Fica todo mundo perto e ia até a bola. Como será o time do Torrent? Essa pressão, a comparação é inevitável. Obviamente que a comparação é inevitável. Ele chega mais ou menos no mesmo momento, né? O campeonato nacional. O Jorge chegou, o campeonato já tinha começado, mas teve aquela parada para a Copa América. Então ele teve um tempo para botar mais de tempo, né? Jorge Jesus, acho que mais tempo. Não, ele tem uma semana. Ele chegou em cima, né? Ele chegou em cima da hora. Ele chegou. Estão dando a largada. Ele já chegou se posicionando ali para dar a largada. Pode acontecer de não estrear, se o Atlético for para a final. Depende do jogo de quarta-feira. Mas ele vai ter 10 dias no máximo e 6 dias, 5 dias, se não acontecer nada com o Atlético contra o América, para estrear. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, essa cobrança. Ele me pareceu muito safo quando ele falou assim, não, vou ver os caras, tem que ver o trabalho.
Assim, mas eu não sei se foi aqui, se foi você, um de vocês, assim, ó, é impossível um técnico chegar e não dizer assim, não, peraí, o meu jeito é esse. Né? Ele vai, por exemplo, ele vai chegar... Primeiro assim, eu achei legal o processo de contratação do Flamengo. Sair todo mundo, né, para o mesmo lugar, falar com um, falar com outro, falar com outro, falar com outro e escolher. E esse processo eu achei bacana. Não foi desesperador para arrumar um... Eles tinham um endereço certo para ir. Beleza, eu acho que o processo foi bacana. Eu acho que esse pensamento do novo treinador do Flamengo, de posições fixas, vai bater de frente com o que os jogadores gostam. E sabem, né? O Gerson, por exemplo, ele é um meio-campo e sai para os dois lados, bater, toca, vai na frente. Ele vai levando o time para frente. O Gabriel sai do meio e vai para a direita. O Everton fecha pelo meio. O Bruno Henrique vai na velocidade para a esquerda e fecha para o meio. Né? O Arrascaeta é um cara que toca a bola e se mexe para dentro da área. Então, eu acho que a coisa mais forte que o Flamengo apresentou no passado, no estilo de jogo, que surpreendeu quase todos os times, foi exatamente a mobilidade do seu time. 2 laterais que iam para o ataque, esse meio campista... Esse sim, com posições definidas, naturalmente. Indo para frente, os caras abrindo, até o Arão ia também. Então, assim, a mobilidade do Flamengo fez a diferença, claro. Com o talento dos caras. Sem contar o talento dos caras. Claro. Se você quiser marcar posição, fazer os caras jogarem mais parados, né? Parados no sentido, marcar a posição para marcar o entrosamento, eu sei onde você vai estar, toco. Eu acho que perde o Flamengo com isso. Na minha opinião, perde o Flamengo com isso. Eu tenho um pouco de dúvida. Então você veja que o Casa concordou comigo, né? Porque ele como discípulo do Guardiola, é um posicionista. Sim. Enquanto o Mister o Mister até o esquema. Essa coisa que eu brinco, né? Em Bodão, que a gente brinca sempre, dizendo, parece número de linha de ônibus, né? Que se fala do patinho de quadro. Até o do Mister é diferente, que é um 4-1, é um 4-1-3-2-1, né? Diferente dos outros. E ele mexe todo mundo, como isso que o Casa falou. Então, vamos ver como é que a coisa funciona. Agora, se ele trabalhou 10 anos com o Guardiola, se ele foi 10 homem de confiança do Guardiola, deve ter aprendido muito, né? Pois é,